Olá, muito bom dia a todos, bem-vindo a mais um programa Como Viver de Renda Fixa, como todas as terças-feiras. Pela manhã a gente faz às 11 horas esse programa e é muito mais para falar um pouco sobre o panorama do segmento, quais os melhores investimentos em renda fixa, dar recomendações, sugestões, enfim, para você que quer iniciar nesse mercado ou para você que quer realizar também algumas aplicações. Um ponto importante, na semana passada eu destaquei um panorama geral, né, do que a gente estava olhando no mercado, e aí até entrei dentro do mercado de ações, dentro do perfil de cada investidor, sendo perfil conservador, moderado, agressivo. E hoje a gente destaca um ponto muito interessante, né, que é o ponto do eu invisto por fundos, através ou por meio de fundos de investimento em renda fixa, ou é preferível investir sozinho? E aí destacar um pouco as vantagens e desvantagens, né? E aí dos dois lados, dos dois campos, eu acho que tem sim desvantagens e vantagens. E é interessante a gente colocar para você tomar a sua melhor decisão, até porque eu sempre digo isso e bato nessa tecla diariamente. Cada um de vocês que nos assiste tem um perfil diferente, tem um objetivo de vida diferente, tem necessidades diferentes, tem perfis diferentes de investidor, tem o dinheiro que cada um vai realizar suas aplicações também, enfim, são muitas distinções entre as pessoas, por isso que tem que caber ao seu perfil especificamente todas essas sugestões que a gente passa e aí de acordo com isso você realiza suas aplicações. Bom, vamos primeiro falar sobre a questão do investir em fundos, se vale a pena investir em fundos ou se vale a pena investir no time do eu sozinho, né? Até porque hoje a gente tem as plataformas digitais de investimento, como no caso da Rico, a própria XP também tem muitos produtos disponíveis para vocês. E aí algumas pessoas se perguntam, por onde eu começo, o que eu faço? Eu acho que assim, para você que não tem tempo, não tem disponibilidade, não tem conhecimento e nem quer vir a ter conhecimento, eu acho que uma das principais recomendações, sem dúvida, é aportar recursos nos fundos de investimento. Por que isso? Porque você dá seu dinheiro para um gestor e o gestor ele vai ter a obrigação de trazer a melhor rentabilidade possível de acordo com o estatuto daquele fundo, de acordo com as diretrizes daquele fundo de investimento. Então esse é um ponto muito importante de novo, para você que não tem tempo, não quer conhecer, não quer virar um expert, não quer nada, aplica num fundo. Agora, para você que quer estudar um pouco mais, quer buscar uma rentabilidade um pouco mais elevada, às vezes correr até um pouco mais de risco, é possível você investir naquele time do eu sozinho, né? E aí nesse campo tem muitas variáveis. Aliás, nos dois campos tem muitas variáveis e a gente vai entrar neles. Por exemplo, em renda fixa você tem os tradicionais CDBs, que a gente costuma comentar aqui todas as semanas. Você tem LCI e LCA, que são letras de crédito imobiliário do agronegócio. Você tem CRI e CRA, ou CRI, CRA, que são certificados de recebíveis do agronegócio ou também imobiliário. Você tem os títulos do Tesouro Direto, e aí tem uma série de títulos do Tesouro que você pode investir. A gente pode até falar na poupança, né, que eu sempre falo mal, inclusive agora em 2018 a gente deve ter a poupança rendendo de 4% e a inflação oficial do nosso país, medida pelo IPCA, também 4%, ou seja, quem tiver dinheiro na poupança não vai ganhar absolutamente nada em 2018. Você também tem debentures, você tem letras de câmbio, enfim, só aqui você pode ver que eu já dei aí uma série de alternativas para você que quer realizar seus investimentos. Então esse para você que não tem tempo, fundos, nem quer virar um expert, para você que tem tempo e quer estudar um pouco mais e aí até trazer uma rentabilidade um pouco melhor, você pode ir direto para os produtos. Outra questão é questão de liquidez, né? Liquidez, e aí depois a gente fala um pouco de riscos. O que é questão de liquidez? Liquidez é quando você precisa do dinheiro, você precisa ir lá e resgatar e tal. A gente chama isso de liquidez. Os fundos de investimento, eles podem variar, né? Tem alguns fundos de investimento que tem liquidez imediata, tem liquidez diária, outros que a gente pode falar D+1, D+5. O que é esse D+1, D+5, né? É quando você solicita o resgate, é o D, e aí mais um ou mais 5 é mais um dia, mais 5 dias. Tem fundos que é D+30, D+60, D+90, ou seja, é o dia que você solicita e aí você só vai pegar o dinheiro lá na frente, que é um dia, 5 dias, 30, 60, 90, 45. Isso vai depender muito do estatuto e das diretrizes de cada fundo de investimento. Então esteja bastante atento a esse ponto. A questão da liquidez nesses ativos aqui de renda fixa, todos que eu mencionei, eles variam bastante também, assim como os fundos. Por exemplo, você tem os tradicionais CDBs, que a gente sempre recomenda para bancos médios e pequenos. Em geral, para ter uma rentabilidade mais interessante,
A sugestão é que para você faça aportes que vão de 2 a 3 anos, que estão pagando atualmente um pouco mais de 120% do CDI, que é um número bastante considerável para investimentos em renda fixa, mas por outro lado, alguns podem colocar como um ponto negativo esse destaque, que é você ter a necessidade de ficar com o dinheiro aportado por 2 a 3 anos. Né? Então tem isso também. O CRI, CRA também tem investimento, e aí a gente fala no tal mercado secundário. Né? O que é esse mercado secundário? Quando uma empresa ela emite um ativo para financiar, independente de financiar seu business, vamos chamar assim, esse é o mercado primário, em que os investidores, primeiramente, eles querem entrar naquele investimento. E esse investimento vai começar a ser negociado para o mercado. Isso a gente chama de primário. Mercado primário. A partir do momento que ele já é negociado, a gente chama isso de mercado secundário. E há alguns ativos, sim, que tem mercado secundário e outros absolutamente não tem. O mercado secundário, então, é importante para quem quer um pouco de liquidez, consegue comprar e vender, claro, vai depender do montante também que você investir. Vamos no caso de LCI e LCA. Né? LCI e LCA, letra de crédito imobiliário do agronegócio, que a grande vantagem é a isenção do imposto de renda. Você tem aí a vantagem justamente dessa isenção de imposto de renda, desse ativo poder render um pouco mais do que a maioria dos ativos de renda fixa, mas tem a questão da liquidez. Né? Por que eu digo isso? Porque você tem no mínimo, os vencimentos são de 3 meses, ou seja, antes de 3 meses você não consegue resgatar. E aí também pode variar outros vencimentos de 3 meses até 3, 4 anos, e aí pode ter mercado secundário ou não. Isso eu falo para você se informar antes de investir numa LCI ou uma LCA, isso também são pontos importantes. Agora vamos na questão dos riscos. Né? Muita gente fala, mas questão de risco, e depois a gente fala um pouco de custos. Tá? Questão de risco, então, é importante a gente mencionar nos fundos de investimento em geral. Você tem aí uma diversificação muito maior, são fundos já chamados conservadores, porque compram em geral títulos do governo, compram ativos de renda fixa, ou seja, que o risco já é muito menor e ainda tem a diversificação para minimizar ainda mais esse risco e ter também, em grande parte, a atuação do gestor comprando e vendendo algumas coisas que ele acha interessante, que possa rentabilizar os cotistas desse fundo. Já os riscos para quem compra ativos de renda fixa por si só, vale lembrar que alguns têm a garantia do Fundo Garantidor de Crédito, o famoso FGC, e outros não. Por exemplo, títulos do Tesouro Direto não têm garantia do FGC. CRI, CRA, CRI, CRA também não tem garantia do FGC. Então é importante também que você conheça. Debentures também não tem, mas enfim, então por isso que a gente sempre fala nesse fator risco, para que você conheça os riscos. Também não precisa, se você for ver, por exemplo, você vai apostar num CRI de grandes empresas como Multiplan, como Allianz, como BR Malls, são administradores de shopping center como Cirela, como Iven. Em geral, são já empresas bastante consolidadas no nosso mercado, ou seja, o risco ele é muito menor do que você investir em empresas de pequeno porte, certo? E aí, falando um pouco de custos agora, em geral, esse é um ponto extremamente importante que você deve se atentar. Quando você vai colocar dinheiro num fundo de investimento, veja, olhe, muita atenção nas taxas que são cobradas nas taxas de administração anual. Por que eu digo isso? Porque com juros, com a Selic em 6,5% ao ano, você tem alguns fundos de investimento que cobram taxa de 0,5%, de 1%, de 2%, até de 3% ao ano. Ou seja, fazendo uma conta de padaria, você já começa com uma possibilidade muito menor de ter um retorno interessante em fundos que cobram, por exemplo, 2%, fundos de renda fixa, taxa de administração. É uma taxa extremamente elevada. Se a taxa de juros está em 6,5%, menos a taxa de administração ao ano de 2% desse fundo que cobra, você já sai na largada podendo ganhar no máximo 4,5%. Né? Então essas cobranças muitas vezes, não vou chamar que elas são abusivas, porque cada um cobra o quanto quer, mas elas acabam tirando a rentabilidade dos seus investimentos. Então, atente-se a essa questão. Inclusive, nos fundos de previdência, eu sempre falo também, você que tem fundo de previdência, você sabe qual a taxa de administração que é cobrada por esse fundo? Você sabe se tem taxa de entrada, taxa de saída, enfim, essas taxas são sempre
importantes para que você tenha ciência da possibilidade de que a rentabilidade dos seus investimentos possam ser ainda menores em função de tantas taxas cobradas. Já nas plataformas digitais de investimento, de novo, como Rico, como XP, como Clear, você tem muitos investimentos em renda fixa que são taxa zero, né? CDB, LCI, LCA, enfim, tem muitos investimentos que você pode sim contar com essa taxa zero. Tesouro Direto também é taxa zero para investimentos, só não dá para dizer que é taxa efetivamente zero no Tesouro Direto, porque é cobrado 0,3% ao ano da CBLC, Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia, que te cobra 0,15% do seu patrimônio investido 2 vezes ao ano. Tá? Essa é uma taxa cobrada da CBLC, ok? Não é uma taxa cobrada pela Rico, pela XP e pela Clear, por nada disso. E Tesouro Direto e Investimento também é taxa zero. Tá bom? Então eu acho que a gente conseguiu listar aqui uma série de vantagens e desvantagens para investimentos em renda fixa. Eu acho que você deve se atentar bastante a isso. Caso você não conheça ou não saiba por onde começar, eu ontem justamente fiz um vídeo no meu canal do YouTube que chama-se No Radar do Dinheiro, que eu até convido para você seguir o meu canal No Radar do Dinheiro, tanto no Facebook quanto no YouTube, mas ontem gravei um vídeo no YouTube falando dos principais e-books que nós temos aí no mercado, na minha visão, hoje. Inclusive, um dos e-books é o e-book de renda fixa, que a gente fala das características básicas de cada investimento em renda fixa e aí excluindo um pouco o lado dos fundos de investimento e colocando um pouco mais para o lado dos produtos especificamente. Estou falando dos CDBs, LCI, LCA, CRI, CRA, letra de câmbio, características básicas como qual a aplicação mínima que você deve colocar os recursos, quais são os riscos, como olhar isso, qual o funcionamento de resgate, de liquidez, de aplicação, enfim. Então tudo isso é muito importante. Beleza? Bom, agradeço esse tempo todo que estamos aqui em mais um programa Como Viver de Renda Fixa. Até a próxima terça-feira pela manhã voltaremos. Um grande abraço. Tchau, tchau.